Bom, esse é um daqueles vídeos onde eu simplesmente vou teorizar sobre alguma coisa e a gente só vai descobrir se isso vai acontecer no futuro ou não. E vocês dão uma opinião em cima se vocês concordam ou não. O intuito desse vídeo é só teorizar sobre algo e ver o que acontece. Eu tô tentando gravar sem óculos, mas eu acho que eu vou ficar fazendo careta, por causa que tá muito claro. Mas se eu abaixar o óculos é porque o meu olho não aguentou. Eu até trouxe um caderno pra falar sobre. Bom, eu tava fazendo uma reflexão, olhando como o tempo ele tá doido e hora tá calor, hora tá o céu limpo, que nem vocês estão vendo agora, e hora tá chovendo pra caramba. E eu noto isso porque eu costumo treinar 9 horas da noite. Eu faço isso porque eu treino calistenia no meio da rua, no parque mesmo, e não tem ninguém 9 horas da noite, então eu não preciso ver pessoas, eu só vou lá e treino. Só que quando tá chovendo, eu não me dou muito motivo para ir treinar. Eu treino porque eu sei que eu tenho que ser um pouco saudável. Mas quando tá chovendo, eu já uso como desculpa para não ir. Então eu prefiro que às vezes não chova porque eu gosto de treinar às vezes. Aí nesse negócio de como tá mudando o tempo, eu ia fazer uma certa viagem, não, saía do interior da minha cidade para ir para outra, para o centro da cidade. Aí eu notei que lá tava o tempo bem diferente daqui. Aí eu comecei a fazer umas pesquisas sobre mudanças climáticas. E aí eu achei um vídeo que vai ser esse que vai passar na tela de mudanças climáticas. A gente dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada nele primeiro. Bom, agora que você olhou esse vídeo, ele mostra que de 5 de outubro até 4 de novembro tá tendo uma mudança climática bem grande no próprio efeito do sol lá, né? A resposta para isso poderia ser o ciclo solar, que ele foi feito em 2019. Só que o ciclo solar ele passa de 11 em 11 anos. Então se ele foi feito em 2019, o próximo só vai ser daqui em 2030. Então, beleza. Não respondia o porquê que está acontecendo isso, por que está toda essa mudança climática. E aí eu comecei a notar umas coisas esquisitas que estão acontecendo no mundo. A Amazônia está secando, certo? O Saara, ele tá ficando úmido e verde. O deserto do Saara tá começando a crescer vegetação. Tá bom. A Antártida, ela tá ganhando vegetação e tá derretendo as geleiras. E alguns desertos do Oriente Médio, eles também estão ficando úmidos e verdes. Tem uma coisa... é verdade, nesse momento Barcelona, na Espanha, tá alagado. Então, mano, tudo tá mudando de maneira brusca. Lugares que não tinham esse tipo de clima estão tendo e outros lugares estão tendo, tipo assim, vamos pôr na balança, lugares como o deserto estão tendo os climas que talvez pacíficos, crescendo vegetação, tendo umidade, e lugares que já eram assim estão começando a decair. Onde a gente pode chegar com isso? Vamos falar primeiro da teoria da Disney da mudança de clima. Rola uma teoria pela Flórida, eu não sei se é verdade, né? Só teoria, lenda urbana talvez, que na Disney da Flórida eles conseguem usar certos artifícios materiais para tentar mudar o clima para que não tenham tempestades muito fortes lá. Eu já vi vídeo chovendo na Disney, então eu acredito que chova lá, mas nunca apareceu uma tempestade tão forte. Então eu fiquei pensativo sobre isso, só que não tem nada que comprove, então entra como se fosse mais uma teoria da conspiração, correto? Aí, eu comecei a pensar agora sobre a inteligência dos povos antigos. Eu costumo falar que os povos antigos, eles são muito mais inteligentes espiritualmente do que nós. O que eles adquiriram de inteligência espiritual antes da gente é absurdo. A gente não conhece nem o mínimo deles. Porém, eles deixaram escrituras dessas coisas pra gente. A gente conhece melhor sobre tecnologia, sobre o nosso futuro aqui. A gente é bem mais evoluído nisso do que eles. Só que espiritualmente a gente é, ruim, horrível. O ponto que eu cheguei com isso é, se eles têm esses livros antigos que ainda existem, mas alguns estão, por exemplo, em Israel. Israel é um ótimo ponto para falar sobre isso. Se tem esses livros antigos perdidos em Israel que falam sobre espiritualidade, e se a gente entende bastante de tecnologia, dá pra gente misturar tecnologia com espiritualidade? E não é só Israel, o Vaticano tem coisas escondidas, vários lugares têm coisas escondidas que são de antigos. Aí,
eu comecei a pensar no próprio domo de ferro. Eu não entendo bem de programação e tal, mas eu vou tentar passar por cima que talvez eu acho que seja o domo de ferro. O domo de ferro é algo que existe há muito tempo. Eu não sei exatamente, eu devia ter pesquisado o ano que foi criado o domo de ferro, mas é algo que existe há muito tempo. O domo de ferro é simplesmente mísseis apontados para o céu que detectam mísseis que estão vindo para ele poder combater eles com outros mísseis. Ou seja, isso é uma tecnologia muito avançada que vem de muito antigamente. É como se fosse uma inteligência artificial que detectasse a coordenada exata do míssil e tacasse outro míssil para rebater. Então, o único jeito de penetrar o domo de ferro é atacando vários mísseis o máximo possível para tentar não ter mísseis suficientes para combater. Olha o nível dessa tecnologia avançada, você imaginou que era isso? Então, quando eu pensei que talvez isso é meio que uma inteligência artificial detectando coordenadas, eu pensei, inteligência artificial. Com certeza o domo de ferro existia antes das inteligências artificiais. Então, provavelmente, a tecnologia inteligência artificial já está com eles há bem mais tempo do que eles liberaram pra gente, com o ChatGPT e tal. Alguma outra pessoa conseguiu desenvolver e foi. Mas provavelmente eles já têm. Eles que eu digo são os topos, que a gente nunca sabe quem é. Provavelmente eles já têm a tecnologia de inteligência artificial muito antes da gente. Principalmente porque eles conseguiram ligar alguma coisa do que eles tiraram dos livros antigos com a tecnologia de hoje. Eu acredito que dá para fazer isso e eles estão fazendo. Inteligência artificial seria uma inteligência humana. Será que nesses livros tem como funciona uma inteligência humana? Eu não sei, são livros que é impossível de se ler. E aí, pensando em como eles agora têm, se antes eles tinham inteligência artificial antes da gente, e agora a inteligência artificial chegou na gente, significa que eles têm tecnologias muito superiores que a gente nem faz ideia que exista. Pensando nisso, eu tentei desenvolver uma lógica. Por que eles teriam isso e não entregaria para a gente evoluir? Porque quando você quer ter controle por cima das massas, no caso a gente, todos nós, você não vai dar arma para eles se rebelarem contra você. Só quando você estiver seguro para que eles não se rebelem. Então, sim, na minha cabeça eles têm tecnologias muito mais avançadas que a nossa. E aí, entra uma questão que eu pensei por causa da teoria da Disney. Será que eles têm ou estão desenvolvendo alguma arma química biológica? Porque, tipo assim, a Amazônia está secando. Para quem não entende, o deserto do Saara, eu não sei se é o deserto do Saara, eu posso estar enganado, mas tem um deserto que com os ventos que batem naquele deserto, ele traz vários minérios que jogam para a floresta amazônica e isso faz com que as árvores sejam nutridas e cresçam melhores. Então você tem noção como algo do outro lado do mundo está afetando algo aqui? Então o mundo sempre foi assim. Ventos e coisas eles servem para que a natureza continue evoluindo e crescendo. Então, tirando desse ponto que o Saara agora está ficando úmido e verde, significa que a areia de lá vai começar a sair. Ou seja, não vai ter minérios jogando aqui para a Amazônia para ter mais árvores. Então, automaticamente, afetando lá, deixando lá bom, entre aspas, vai afetar outro lado do mundo, que no caso seria a nossa floresta, que já não é bem cuidada. E se fosse normal, coisa da natureza, isso acontecer, tem um ciclo correto para que não afete nenhuma área, para que cada área tenha seu ponto e seu certo motivo. Só que se existe uma arma biológica que controla isso e ela está sendo testada nesse exato momento, por exemplo, no deserto do Saara para melhorar o clima lá, outras áreas estão sendo afetadas. Então, se realmente eles têm tecnologia que são acima da que eles disponibilizam para a gente, e eles estão nesse exato momento testando armas biológicas de clima, outros países estão sendo afetados com esses testes. Então, muitas catástrofes que estão vindo estão sendo devido a esses testes. E aí, eu sempre estava procurando algo para tentar entender por que estão falando tanto de caso de Pidiri.
E se eles soltam um caso grande assim, como o do P. Diddy na mídia, que é tipo o Jeffrey Epstein, e deixa pra todo mundo ver, o YouTube recomendando pra todo mundo, o TikTok recomendando pra todo mundo, o Facebook recomendando pra todo mundo, isso com certeza é uma cortina de fumaça pra alguma coisa. Poderia ser Kamala versus Trump? Eu acho muito improvável, mas pode ser que nesse exato momento alguém por aí, uma equipe, sei lá, está fazendo testes de armas biológicas para tentar mudar o clima. E tudo isso vem de tecnologia interligada com os livros e ensinamentos dos antepassados. O que você acha disso? É só uma ideia, só uma teoria. Pode ser muito viajada, pode, quero sua opinião sobre isso. Não precisa acreditar em mim. A gente vai descobrir isso no futuro. Eu posso estar completamente errado, mas se eu tiver certo ia ser engraçado. Bom, obrigado por mais um dia. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like aí se puder.